tem uma frase que eu nunca vou esquecer. Uma frase que foi cuspida na minha cara como veneno, com desprezo, com nojo, como se eu fosse lixo. Sai, corna! Foi minha própria prima quem disse. Minha prima de sangue. A menina que eu criei, que eu protegi, que eu amei como irmã a vida inteira. Ela estava seminua na cama de motel com o meu marido, de lingerie vermelha, montada em cima dele como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E quando eu abri aquela porta, quando ela viu minha cara e a câmera na minha mão, ela não teve vergonha. Não pediu desculpa, não abaixou os olhos. Ela olhou na minha cara com uma raiva que eu nunca tinha visto em ninguém e gritou para eu sair, como se eu fosse a intrusa, como se aquele fosse o lugar dela. E sabe o que eu fiz? Eu gravei. Cada segundo, cada gemido, cada palavra. Porque naquele momento, a Vanessa que perdoava, que confiava, que via o melhor nas pessoas, essa Vanessa morreu ali, naquele corredor de motel, e nasceu outra. Uma que não tinha mais medo. Uma que sabia que prova é poder, e poder é justiça. Antes de eu me apresentar, já se inscreva nesse canal Vozes das Esposas. Sua inscrição é muito importante. Deixe sua curtida e comente se você é casada ou não. Estou curiosa para saber, queridas. Meu nome é Vanessa. Eu tenho 37 anos. E essa é a história de como uma ligação errada destruiu duas famílias, a minha e a da minha prima. Mas também é a história de como essa mesma ligação me salvou da maior mentira que eu já vivi. Eu nasci e cresci em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Uma cidade grande, mas com alma de cidade pequena. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as famílias se cruzam nas feiras de domingo, onde os vizinhos sabem o nome dos seus filhos. Minha família era assim, unida, barulhenta, presente. Minha mãe, Dona Cleia, era professora de escola pública, mulher forte, daquelas que criou 3 filhos praticamente sozinha depois que meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Infarto fulminante. Um dia ele estava ali, consertando a torneira da cozinha, e no outro a cadeira dele na mesa do jantar estava vazia para sempre. Minha mãe nunca reclamou. Levantava todo dia às 5 da manhã, fazia marmita para nós, ia trabalhar, voltava, fazia janta, conferia caderno e dormia quando o corpo não aguentava mais. Eu aprendi tudo com ela. A ser forte, a não baixar a cabeça, a resolver as coisas. Mas também aprendi a confiar demais, a acreditar que as pessoas que amam você nunca vão te machucar de verdade. Nisso, eu estava errada. Tatiane era minha prima de 1º grau, filha da tia Regina, irmã da minha mãe, 4 anos mais nova que eu. Nossas mães moravam na mesma rua, a Rua das Acácias, no bairro Jardim Satélite. Eram tão próximas que a gente se via praticamente todo dia. Quando eu tinha 6 anos e a Tatiane tinha 2, nossas mães nos colocavam juntas num mesmo tapetinho para brincar enquanto elas tomavam café na cozinha. Eu era a mais velha, a responsável, a que segurava a mão da Tatiane para atravessar a rua, a que espantava os meninos da escola quando implicavam com ela, a que ensinava ela a andar de bicicleta no quintal da vovó Aparecida. Eu era a irmã mais velha que ela nunca teve, e ela era a irmã mais nova que eu sempre quis. Pelo menos era o que eu achava. A gente cresceu juntas de um jeito que só quem tem uma prima assim entende. Cada festa de família, a gente estava grudada. Cada Natal, cada Ano Novo, cada aniversário. A gente dormia na casa uma da outra pelo menos 2 vezes por semana. Inventava brincadeira, montava cabana de lençol na sala, ficava acordada até tarde cochichando sobre os meninos da escola. Quando a Tatiane tinha 8 anos e sofria bullying por causa do aparelho nos dentes, eu ia na porta da sala dela e encarava os moleques até eles pararem. Quando ela tinha 15 e o primeiro namoradinho terminou por mensagem, eu levei sorvete e a gente ficou assistindo novela até ela parar de chorar. Quando ela tinha 20 e não passou no vestibular, eu sentei do lado dela toda noite por 3 meses para estudar junto. Era assim. Eu dava tudo por aquela menina. Tudo. Vanessa, quando a gente casar, a gente vai ser madrinha uma da outra, ela disse uma vez.
A gente devia ter uns 16 e 12 anos. Estávamos deitadas no quintal da vovó, olhando as estrelas. E nossos filhos vão crescer juntos, vão ser melhores amigos igual a gente. Eu sorri. Acreditei em cada palavra, em cada plano, em cada promessa. Eu acreditei em tudo. Eu conheci Eduardo em 2011, numa festa de formatura de um amigo da faculdade. Ele tinha acabado de se formar em engenharia mecânica pela Unesp. Era bonito, sério. Tinha aquele tipo de presença que enchia a sala sem ele precisar falar alto. Ombros largos, olhar firme, mãos grandes. E quando ele falava comigo, eu sentia que ele estava realmente prestando atenção. Não olhava para o celular, não desviava o olhar, não ficava procurando outra pessoa na festa. Ele estava ali, presente, inteiro. Vanessa, você é diferente das outras, ele disse naquela primeira noite, encostado no balcão do bar, segurando uma cerveja que ele mal tinha tomado. Você tem substância, substância. Eu achei que era o maior elogio que alguém já tinha me feito. A gente namorou 2 anos. 2 anos de flores no trabalho, de bilhetes no espelho do banheiro, de planos sussurrados no escuro antes de dormir. Eduardo era atencioso, presente, dedicado. O tipo de homem que minha mãe aprovava, que minhas amigas invejavam, que eu agradecia a Deus toda noite por ter colocado na minha vida. A gente casou em 2013, igreja lotada, 120 convidados. Meu vestido era simples, mas bonito, comprado com 3 meses de economia. E a madrinha, claro, foi Tatiane. Ela estava radiante naquele dia. Vestido lilás, cabelo solto, sorriso enorme. Chorou durante a cerimônia. Eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto eu trocava alianças com Eduardo. Amiga, eu tô tão feliz por você. Ela disse, me abraçando apertado na recepção, o perfume doce dela se misturando com o cheiro das flores. Você merece o mundo, amiga. Ela me chamava de amiga, de prima, de irmã, enquanto planejava o quê? Eu não sei quando começou, mas sei exatamente quando terminou. 2 anos depois do meu casamento, em 2015, veio Enzo, meu primeiro filho, 3 quilos e 200 gramas de pura felicidade. Eduardo chorou na sala de parto. Segurou aquele bebê minúsculo nas mãos enormes dele e disse, com a voz embargada, eu vou ser o melhor pai do mundo para você, meu filho. Eu acreditei. Naquele momento, olhando para o meu marido segurando o nosso bebê, eu jurava que a vida era perfeita. Nesse mesmo ano, Tatiane conheceu Fábio, 44 anos. Divorciado. Dono de uma concessionária de carros importados na região. Rico, muito rico. O tipo de rico que mora em mansão, que troca de carro a cada 6 meses, que viaja para a Europa como quem vai ao shopping. Patrimônio de 8 milhões de reais. Casas, carros, investimentos, aplicações. Tatiane sempre foi de olho grande. Eu sabia disso. Desde criança, ela queria a boneca mais cara, a roupa de marca, o tênis importado. A tia Regina fazia o que podia, mas nunca era o suficiente. Tatiane olhava para as outras meninas com aquela inveja disfarçada de admiração e eu sabia, no fundo sabia, que ela media as pessoas pelo que elas tinham, não pelo que elas eram. Mas eu achava que era só jeito dela, coisa de menina mimada que ia amadurecer. Quando ela me apresentou Fábio, os olhos dela brilhavam, mas não era o brilho de quem está apaixonada. Era o brilho de quem encontrou um bilhete premiado. Vanessa, ele é perfeito, ela disse, sentada na minha cozinha, mexendo o café com uma colherzinha enquanto Enzo dormia no carrinho ao lado. Você ama ele? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Ela parou de mexer o café. Me olhou com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. Eu amo o que ele pode me dar. Ela riu. Eu ri junto, achando que era brincadeira, que era exagero, que no fundo ela gostava dele de verdade e só estava sendo dramática, como sempre foi. Não era brincadeira. Nada daquilo era brincadeira. Tatiane casou com Fábio em 2016. Festa de 300 mil reais num buffet de luxo, vestido importado da Itália, lua de mel de 20 dias pela Europa. Paris, Roma, Barcelona, Santorini. Tudo pago por ele.
Eu fui madrinha, como prometido, como planejado desde aquela noite no quintal da vovó Aparecida, olhando as estrelas. E no altar, enquanto Tatiane trocava votos com Fábio, eu vi uma coisa. Uma coisa pequena, rápida, quase imperceptível. Eu vi Tatiane desviar o olhar do noivo por um instante e olhar para trás, para a plateia, para um ponto específico na terceira fileira, onde Eduardo estava sentado. O olhar durou 1 segundo, talvez menos, mas eu vi. Vi a forma como os olhos dela passaram pelo meu marido. Não era um olhar casual, daqueles que a gente dá quando procura alguém na multidão. Era um olhar que demorava, que escolhia ficar, que dizia alguma coisa que eu não conseguia decifrar naquele momento. E eu ignorei. Porque era minha prima, minha irmã, a menina que eu criei. Ela nunca faria isso comigo. Nunca. Depois dos casamentos, as famílias cresceram juntas, como nos planos, como nas promessas. Em 2018 veio Laura, minha princesa, cabelo cacheado como o meu, olhos verdes como os do Eduardo, sorriso que derretia qualquer coração. Tatiane teve Bernardo em 2017 e Valentina em 2020. 4 crianças, 4 primos. Crescendo juntos, brincando juntos, dormindo na casa um do outro, exatamente como eu e Tatiane fizemos. Toda semana a gente se via. Almoço de domingo na casa de alguém. Churrasco no quintal do Fábio, que tinha uma piscina enorme onde as crianças passavam a tarde inteira. Os maridos conversavam sobre futebol e carro enquanto viravam a carne na churrasqueira. Eu e Tatiane sentávamos na varanda, taça de vinho na mão, fofocando sobre tudo e todos. A família perfeita, a vida perfeita. O retrato de felicidade que a gente posta nas redes sociais para todo mundo ver e sentir inveja. Mas retratos são imagens congeladas. Não mostram o que acontece quando a câmera desliga. E por trás daquele retrato perfeito, meu casamento estava apodrecendo por dentro sem eu saber. Olhando para trás agora, os sinais estavam todos lá, cada um deles, espalhados como migalhas num caminho que eu me recusei a seguir. Eduardo e Tatiane sempre tinham assunto. Sempre tinham um motivo para conversar, para se encontrar, para trocar mensagem. Eduardo, me ajuda a escolher um carro pro Fábio? Ele faz aniversário mês que vem e eu quero dar de presente. Eduardo, você entende de som automotivo? O Fábio quer trocar o som do carro dele e eu queria uma opinião. Eduardo, a luz do painel do meu carro tá acendendo. Você sabe o que é? Sempre tinha motivo. Sempre tinha desculpa. E eu achava fofo. Eu achava bonito. Olhava para os dois conversando no churrasco de domingo e pensava: que bom que meu marido se dá bem com minha prima. Que bom que a gente é essa família unida. Burra. Eu era tão burra que dava vontade de rir de mim mesma. Mas eu não rio. Porque não tem graça nenhuma ser traída por quem você mais confia no mundo. Em 2022, Eduardo começou a mudar. Não foi uma mudança brusca, daquelas que você percebe de um dia para o outro. Foi gradual, lenta. Como uma maré que vai subindo sem você notar até que a água já está no pescoço. Ele ficou mais distante, mais frio. Chegava em casa e ia direto pro banho. Sentava no sofá e ficava no celular com a tela virada para longe de mim. Dormia de costas. Parou de me abraçar durante a noite. Amor, você tá bem? Eu perguntei uma noite, sentada na cama, observando ele escovar os dentes no banheiro com a porta aberta. Ele não me olhou pelo espelho. Continuou escovando mecânico, como se eu não estivesse ali. Tô. Só cansado do trabalho. A voz saiu abafada pela pasta de dente, mas eu ouvi a frieza. Aquela frieza educada que é pior do que um grito, porque grito pelo menos mostra que a pessoa se importa o suficiente para sentir raiva. Frieza mostra indiferença, e indiferença é a forma mais cruel de abandono. Trabalho. Sempre trabalho. Ele chegava tarde 3, 4 vezes por semana. Viajava mais do que antes. Reuniões que antes aconteciam no escritório agora precisavam ser em outras cidades. São Paulo, Campinas, Taubaté. Sempre com uma justificativa plausível, sempre com uma explicação lógica.
E quando eu tentava me aproximar, quando eu botava uma lingerie bonita e apagava a luz e me encostava nele debaixo do lençol, a resposta era sempre a mesma. Hoje não, Vanessa. Tô exausto. Exausto. De quê? Eu me perguntava. Agora eu sei. Agora eu sei exatamente do que ele estava exausto. E a resposta me dá nojo até hoje. Tatiane também mudou nessa época. Mas a mudança dela foi diferente. Ela ficou mais simpática comigo. Exageradamente simpática. Do tipo que liga todo dia. Que manda mensagem de bom dia com coraçãozinho. Que aparece na minha casa com bolo de cenoura sem avisar. Que elogia tudo. Amiga, você tá tão bonita, ela dizia, segurando meu rosto com as duas mãos, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que eu confundia com carinho. Tá fazendo o que de diferente? Tá radiante. Amiga, eu te amo tanto, você é a melhor prima do mundo. Exagerado, doce demais, melado demais. O tipo de gentileza que agora eu reconheço como culpa. Porque culpa faz isso com as pessoas. Culpa faz a pessoa compensar. Com elogios que não sente, com presentes que não significam nada, com sorrisos que escondem segredos. Tatiane estava me afogando em gentileza para eu não sentir o cheiro da podridão que ela escondia. Em março de 2024, a desconfiança começou para valer. Eduardo saiu num sábado de manhã. Amor, preciso ir no escritório resolver uma emergência. Ele estava parado na porta do quarto, já vestido, chave do carro na mão. Não me olhava. Olhava para o celular. Num sábado? Eu estava sentada na cama, de pijama ainda, o cabelo bagunçado, o café esfriando no criado mudo. É urgente. Problema com um projeto. Volto pro almoço. Ele saiu. Fechou a porta do quarto sem me dar beijo. Não deu beijo nas crianças que estavam dormindo. Só saiu, como se tivesse pressa de estar em qualquer lugar que não fosse ali. 2 horas depois, eu estava dando café da manhã para as crianças quando peguei o celular para olhar o Instagram. Rotina. Hábito. O tipo de coisa que você faz no automático enquanto corta panqueca em pedacinhos. E foi ali, entre stories de receita e propaganda de loja, que eu vi. Tatiane tinha postado um story. Dia de shopping, com um emoji de bolsa de compras. Normal. Tatiane vivia no shopping. Mas alguma coisa me incomodou. Alguma coisa no fundo do estômago, aquele aperto que a gente sente quando sabe que tem algo errado, mas não consegue identificar o quê. Eu ampliei a foto. Olhei de novo. E vi. Ela estava com uma blusa nova. Vermelha. Decotada. O tipo de blusa que a Tatiane que eu conhecia jamais usaria. Vermelho é vulgar, ela sempre disse, desde que a gente era adolescente. Ela odiava vermelho, dizia que era cor de mulher desesperada, de mulher que quer chamar atenção. E naquele sábado, ela estava de vermelho, indo ao shopping, enquanto meu marido ia trabalhar, no mesmo horário, no mesmo dia. Coincidência? Eu tentei acreditar que sim. Tentei com toda a força que eu tinha, mas a semente já estava plantada. E semente, quando cai em terra fértil de desconfiança, cresce rápido. Nos 2 meses seguintes, eu prestei atenção. Em tudo. Virei detetive da minha própria vida. Comecei a anotar num caderninho que eu escondia dentro de um livro velho na estante da sala. Cada vez que Eduardo saía com uma desculpa, eu anotava a data, o horário, o que ele disse. E depois, checava as redes da Tatiane, mandava mensagem casual para ela, prestava atenção nos horários. Abril, 12. Eduardo. Reunião em São Paulo. Volto de noite. Tatiane. Stories às 14 horas, no carro, batom vermelho. Sumiu do WhatsApp até às 20 horas. Abril, 19. Eduardo. Happy hour com colegas do trabalho. Tatiane. Fui na dermatologista, demorou. Postou stories só às 22 horas. Maio, 3. Eduardo. Viagem de trabalho para Campinas. Volto amanhã. Tatiane. Fui visitar minha mãe em Jacareí. Tia Regina me ligou nesse dia, perguntando se eu sabia onde Tatiane estava. Ela não tinha ido visitar a mãe. Maio, 17. Eduardo. Preciso resolver um negócio no escritório. Tatiane. Dia de spa com a amiga. Liguei para Juliana, a única amiga de spa que Tatiane tinha.
Juliana estava em casa, gripada. Não viu Tatiane. Em 2 meses, eu tinha 14 coincidências. 14 vezes que os dois sumiram ao mesmo tempo, com desculpas diferentes, em horários sobrepostos. 14 vezes que meu estômago apertou e eu engoli seco e tentei me convencer de que eu estava ficando paranoica. De que era ciúme, de que era insegurança. De que minha prima, minha irmã de criação, a menina que eu protegi a vida inteira, nunca seria capaz de fazer isso comigo. Mas 14 coincidências não é paranoia. 14 coincidências é padrão. E padrão é prova. Eu ainda não tinha certeza. Eu precisava de certeza, porque acusar sem provas é se expor. É dar chance para o mentiroso virar a mesa e te fazer parecer louca. E eu não ia dar essa chance para ninguém. 7 de junho de 2024. Sexta-feira. O dia que dividiu minha vida em antes e depois. Tinha sido um dia normal até aquele momento. Eu tinha buscado Enzo na escola, ajudado ele com a lição de casa, dado banho na Laura, arrumado a cozinha. Eduardo saiu às 5 da tarde. Reunião com cliente. Volto tarde. A frase de sempre. O beijo mecânico na minha testa. A porta se fechando. O barulho do carro saindo da garagem. Rotina. Mentira. A mesma coisa. Eu estava na cozinha às 18h47. Sei o horário exato porque olhei para o relógio do micro-ondas quando o celular tocou. Estava cortando cebola para fazer arroz. As crianças assistiam desenho na sala. A casa cheirava a alho refogado e leite de Neston, aquela mistura doméstica que é o cheiro da normalidade, da vida que eu achava que tinha. O celular tocou. O nome na tela, Eduardo. Eu larguei a faca, limpei as mãos no pano de prato e atendi. Oi, amor. Silêncio por um segundo. Depois, a voz dele, animada, leve. Aquele tom que ele não usava comigo há meses. Aquele tom que me fez perceber que eu já nem lembrava mais como era ouvir meu marido feliz. Amor, cheguei no motel. Quarto 23. Vem logo que eu tô te esperando. Motel. Quarto 23. As palavras entraram nos meus ouvidos e desceram pelo meu corpo inteiro como um choque elétrico. Minhas pernas amoleceram. Eu me apoiei na pia. A cebola cortada pela metade na tábua, o cheiro ardendo nos meus olhos, ou talvez fossem lágrimas, eu não sabia mais a diferença. Ele não tinha ligado para mim. Ele tinha errado o contato. Na agenda dele, meu nome estava salvo como Vanessa, casa. E logo acima, o contato que ele realmente queria ligar era Vanessa Prima, Tatiane. Ele tinha salvo minha prima com meu nome, para disfarçar, para que, se eu algum dia visse o celular, não desconfiasse. Uma mensagem de Vanessa Prima pareceria inofensivo. Coisa de família. Ele tinha pensado em tudo, planejado cada detalhe da mentira. E mesmo assim, errou o contato. Porque até o plano mais perfeito tem uma falha. E a falha dele foi o dedo. Meu coração parou. Literalmente parou por um instante que pareceu uma eternidade. E depois disparou tão forte que eu sentia a pulsação nas têmporas, no pescoço, na ponta dos dedos. Minha boca secou. Meus olhos ardiam. A cozinha inteira girou por um segundo, como se o chão tivesse se inclinado debaixo dos meus pés. Mas minha mente acelerou. Em uma fração de segundo, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia desligar. Não ia chorar. Não ia gritar. Ia descobrir. Ia confirmar. Ia ter a prova que eu precisava para destruir a mentira que era minha vida. Engoli o choro que estava subindo pela garganta. Apertei os lábios, respirei fundo pelo nariz e disfarcei a voz. Fiz ela mais aguda, mais leve, mais doce, como eu imaginava que Tatiane falava com ele nos momentos que deviam ser meus. Tô indo, meu bem. 10 minutos. Minha voz saiu tão firme que me assustei, como se outra pessoa tivesse tomado conta do meu corpo enquanto a verdadeira Vanessa gritava por dentro. Não demora, amor. A voz dele estava macia, carinhosa, cheia daquela ternura que ele guardava para ela enquanto me dava frieza. Já tô com saudade. Saudade. Ele chamou ela de amor.
Disse que estava com saudade. Enquanto eu cortava cebola para fazer o jantar dos filhos dele. Enquanto nossos filhos assistiam desenho na sala da casa que a gente construiu juntos. Enquanto eu usava a aliança no dedo e acreditava que significava alguma coisa. Desliguei. Com calma. Coloquei o celular no bolso. Desliguei o fogo do fogão. Lavei as mãos. Sequei no pano de prato. Cada gesto mecânico, preciso, como se eu estivesse operando no piloto automático, enquanto por dentro um vulcão estava em erupção. Fui até a sala. Enzo estava deitado no tapete, de barriga para baixo, queixo apoiado nas mãos, rindo de alguma coisa no desenho. Laura estava sentada no sofá, abraçada com o ursinho de pelúcia que Tatiane tinha dado de aniversário. O ursinho que a tia Tati tinha dado. Quase arranquei o bicho da mão dela. Filhos, vamos dar uma passadinha na vovó. Agora? Enzo levantou a cabeça, curioso. Agora. Pega o chinelo. Coloquei as crianças no carro. Afivelei o cinto da Laura. Liguei o motor. E dirigi até a casa da minha mãe com as mãos tremendo no volante e um nó na garganta tão apertado que eu mal conseguia respirar. No caminho, liguei para minha mãe. Uma mão no volante, a outra segurando o celular. Sei que é errado. Sei que é perigoso. Mas naquele momento, eu não conseguia pensar em regras de trânsito. Mãe, eu preciso que você fique com as crianças, agora. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Seca, direta. O tom de quem não vai aceitar não como resposta. Filha, o que aconteceu? A voz da minha mãe imediatamente se encheu de preocupação. Aquele radar de mãe que detecta problema antes mesmo de você explicar. Eu ouvia a televisão ao fundo na casa dela, algum programa de culinária, vida normal, o mundo continuando a girar enquanto o meu desmoronava. Eu não posso explicar agora, mas é urgente. Você tá me assustando, Vanessa. Mãe, e aqui minha voz tremeu pela primeira vez, rachou no meio como um galho seco. Por favor, confia em mim. Silêncio do outro lado. 2 segundos que pareceram 2 anos. Depois, a voz da minha mãe, firme, porque mãe é mãe. E quando o filho precisa, mãe não pergunta mais nada. Traz eles aqui. Deixei Enzo e Laura na casa da minha mãe. Agachei na altura deles na porta. Segurei as mãos dos dois. Mãos pequenas, quentes, inocentes. Mãos que não sabiam que o mundo dos pais deles estava acabando ali naquele instante. Filhos, a mamãe volta logo. Fica com a vovó. Come a janta que a vovó fizer, tá? Cadê o papai? Laura perguntou, os olhos verdes me encarando com aquela pureza que só criança tem. O coração apertou tanto que eu achei que ia rachar no meio ali mesmo. Engoli. Forcei um sorriso. Passei a mão no cabelo cacheado dela. O papai tá trabalhando, filha. Mentira. A última mentira que eu ia contar para proteger ele. A última vez que eu ia segurar a fachada de uma família que já não existia. Antes de ir pro motel, voltei em casa. Rápido. 5 minutos, não mais. Fui direto pro quarto. Abri o armário. Na prateleira de cima, atrás das caixas de sapato que eu nunca usava, estava a minha câmera. Uma Canon profissional que eu tinha comprado 3 anos antes, quando comecei a fazer fotografia como hobby. Fazia ensaios de gestante, de aniversário de criança, fotos de família nos fins de semana. Eu amava aquela câmera. Ela era minha companheira de arte, de criatividade, de momentos bonitos. Nunca imaginei que ia usar ela para registrar o momento mais feio da minha vida. Mas prova é prova. E naquele momento, eu sabia que prova seria a diferença entre ser ouvida e ser ignorada. Entre justiça e impunidade. Entre recomeço e continuação de uma mentira. Verifiquei a bateria. Cheia. Verifiquei o cartão de memória. Vazio. Liguei. Testei o foco. Funcionava perfeito. Coloquei a câmera no banco do passageiro. E saí. Motel Lua de Cristal, na beira da rodovia Presidente Dutra, saída para Jacareí. Todo mundo em São José dos Campos conhecia aquele motel. Era o motel dos casos extraconjugais, das escapadas de quinta-feira, dos encontros que ninguém devia saber. Fachada discreta, muro alto, garagem individual.
o tipo de lugar que existe para esconder segredos. Mas naquela noite, aquele motel ia ser palco da maior revelação da minha vida. Cheguei às 19h22, 35 minutos depois da ligação. O estacionamento estava meio cheio. Carros de todos os tipos, populares, importados, SUVs com película escura. Estacionei e fiquei parada por um instante, as mãos no volante, o coração batendo tão alto que parecia que ia sair pela boca. Olhei para o retrovisor. Meu rosto estava pálido, olheiras que não estavam ali de manhã, olhos inchados de tanto segurar o choro durante o caminho. Respirei fundo. Uma vez, duas, três. Peguei a câmera, saí do carro e fui. Na recepção, uma mulher de meia-idade com uniforme bege me olhou sem muito interesse. Unhas pintadas de vermelho, televisão ligada num programa de fofoca que ela assistia pelo canto do olho. Quarto 23, por favor. A senhora é acompanhante? A voz era monótona, profissional, sem julgamento. Sou. Meu marido chegou antes. Ela pegou uma chave reserva, entregou, sem perguntas. Motel não pergunta, motel não quer saber. Motel é pago para não ver, não ouvir, não lembrar. Peguei a chave. Minha mão não tremeu. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim tinha congelado. A dor, o medo, a insegurança, tudo tinha sido empurrado para um canto escuro da minha mente, trancado atrás de uma porta que eu ia abrir depois. Depois, quando tudo terminasse. O corredor era longo, iluminação fraca, aquela luz amarelada que motéis usam para criar clima, tapete vermelho escuro no chão, portas de madeira com números dourados. Eu andava devagar, câmera na mão, gravando. Cada passo ecoando baixinho no silêncio daquele corredor que cheirava a perfume barato e ar-condicionado. Quarto 21. Silêncio. Quarto 22. Música baixa, por trás da porta. Quarto 23. Eu parei. Parei e fiquei ali, a 2 passos da porta, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. Atrás daquela porta estava a verdade completa, crua, sem maquiagem, sem desculpa, sem filtro. A verdade que ia destruir tudo o que eu achava que era minha vida, e eu estava prestes a abri-la. Ouvi sons, risos. Não risadas altas, mas aqueles risinhos baixos, cúmplices, íntimos. O tipo de riso que amantes trocam quando acham que ninguém está ouvindo. Depois, gemidos, baixos, contidos. A voz de Eduardo. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E outra voz. Uma voz que eu conhecia desde que nasci. A voz de Tatiane. A voz da minha prima, da minha irmã de criação, da madrinha do meu casamento. Fechei os olhos, por um segundo. Só um. Deixei a dor passar por mim como uma onda. Senti ela entrar, devastar e sair. E quando abri os olhos de novo, eu estava calma, mortalmente calma. Liguei a câmera, luz vermelha de gravação acesa, foco ajustado. Respirei fundo uma última vez. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu com um clique suave, quase gentil, como se o universo estivesse sendo delicado comigo antes de me mostrar o inferno. A cena que eu vi naquele quarto vai ficar gravada na minha memória até o dia em que eu morrer. Pode passar 10 anos, 20, 50. Eu vou lembrar de cada detalhe, da posição dos corpos, da cor do lençol, do champanhe no balde de gelo derretendo em cima da mesinha, da lingerie vermelha jogada parcialmente na beira da cama, do cheiro de perfume misturado com suor. De tudo. Eduardo estava na cama, de costas contra o colchão, de cueca. Tatiane estava em cima dele, de lingerie, vermelha, a mesma cor da blusa do shopping. Vermelha, a cor que ela sempre disse que era vulgar, que era de mulher desesperada, pois era ela quem vestia. Com meu marido debaixo dela, eles estavam se beijando. Um beijo lento, profundo, de quem tem todo o tempo do mundo. De quem não tem pressa porque acha que está seguro, que ninguém vai descobrir,
que a porta está trancada e o segredo está protegido, até ouvirem o clique da fechadura, até sentirem a brisa do corredor entrando pela porta aberta, até virarem o rosto e encontrarem meus olhos. Eduardo olhou para a porta. O rosto dele fez uma sequência de expressões em menos de 2 segundos. Primeiro confusão, como quando a gente acorda de madrugada e não sabe onde está. Depois, reconhecimento, quando os olhos encontraram a câmera e entenderam o que aquilo significava. E por fim, terror. Puro, absoluto, congelante terror. O sangue sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado uma rolha. Ficou branco, cadáver, os olhos arregalados, a boca aberta, nenhum som saindo. Vivanessa? O nome saiu partido. Trêmulo. A voz de um homem que sabe que acabou. Tatiane olhou também. Desceu o olhar de Eduardo, passou pela câmera, chegou no meu rosto. E a reação dela foi diferente. Completamente diferente. Não foi medo, não foi vergonha, não foi arrependimento. Foi raiva. Como se eu estivesse errada. Como se eu fosse a intrusa. Como se eu tivesse invadido o espaço sagrado dela e não o contrário. Tatiane desceu de cima do Eduardo. Devagar, sem pressa, sem cobrir o corpo, sem tentar se esconder. Ela se moveu com uma calma calculada que me gelou por dentro. Sentou na beira da cama, ajeitou o cabelo e me olhou, de cima a baixo, com aquele desprezo que eu só tinha visto em vilã de novela. Aquele olhar que mede, que julga, que descarta. Sai, corna! A voz dela cortou o silêncio como navalha. Alta, firme, sem hesitação. Fecha essa porta. Corna. A palavra me atingiu no peito como um soco. Corna. Dita pela minha prima, pela menina que eu defendi dos valentões da escola, pela menina que chorou no meu ombro quando o primeiro namorado terminou com ela, pela menina que eu ajudei a estudar para o vestibular, pela menina que jurou ser madrinha do meu casamento e chorou no altar dizendo que me amava. Corna. Eu fiquei parada, a câmera tremendo ligeiramente na minha mão, os olhos ardendo. O mundo inteiro reduzido àquele quarto de motel com cheiro de champanhe e traição. Meu corpo inteiro gelou, como se alguém tivesse despejado um balde de água fria em mim. Mas eu não me mexi, não baixei a câmera, não desviei o olhar. Tatiane não parou, como se a minha presença fosse apenas um incômodo passageiro, como um mosquito que ela precisava espantar. Vai embora, Vanessa, você não tem nada para fazer aqui. Ela levantou da cama agora, cruzou os braços na frente do corpo, me encarando com aquela arrogância que eu nunca tinha visto nela. Ou talvez sempre estivesse ali, escondida atrás de sorrisos falsos e elogios vazios. Nada para fazer? A minha voz saiu rouca, como se eu tivesse engolido areia, mas firme. Firme porque alguma coisa dentro de mim, alguma força que eu não sabia que tinha, me segurou de pé. Ele é meu marido. E daí? Ela deu de ombros. De ombros. Como se 11 anos de casamento fossem irrelevantes. Como se meus filhos não existissem. Como se a minha dor fosse insignificante. Ele não te quer mais. Ele me quer. Faz 2 anos que ele me quer. 2 anos. As palavras me atingiram como tiros, um atrás do outro. 2 anos. 730 dias. De mentiras, de encontros escondidos, de reuniões de trabalho, que eram quartos de motel, de dia de spa, que era cama com meu marido. 2 anos em que eu confiava, em que eu cozinhava, em que eu cuidava dos filhos, em que eu ia dormir acreditando que estava segura. 2 anos em que eles riam nas minhas costas. Vai, corna, sai. Ninguém te chamou aqui. A voz dela subiu de volume, ecoando nas paredes daquele quarto. Eduardo, que até então estava paralisado na cama como um animal pego nos faróis de um carro, tentou intervir. Sentou-se, puxou o lençol para o colo, levantou as mãos como se tentasse acalmar uma tempestade. Tatiane, para... Cala a boca, Eduardo! Ela virou para ele com uma ferocidade que me surpreendeu. Deixa eu resolver. Ela mandou meu marido calar a boca. E ele calou, como um cachorro obediente, como um covarde que ele era.
O homem que prometeu me proteger, me amar, me respeitar, estava ali, mudo, curvado, obedecendo à voz da minha prima, enquanto eu segurava uma câmera e sentia meu mundo desmoronar. Mas eu não gritei, não chorei, não avancei nela, embora cada célula do meu corpo implorasse para eu arrancar aquele sorriso debochado da cara dela. Eu respirei, fundo, segurei a câmera com as 2 mãos, ajustei o foco e continuei gravando. Filmei o rosto dela. Cada expressão, cada ruga de raiva, cada centímetro daquele desprezo estampado nos olhos. Filmei o rosto dele. A palidez, o suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo segurando o lençol como se aquilo pudesse proteger ele de alguma coisa. Filmei a lingerie vermelha. Filmei a cama bagunçada. Filmei o champanhe no balde de gelo. Filmei as roupas no chão, misturadas, calça dele sobre vestido dela, sapatos lado a lado. Filmei tudo, cada detalhe, com a precisão de uma fotógrafa profissional. Porque era isso que eu era naquele momento. Não era esposa traída. Não era prima humilhada. Era profissional. Documentando evidências. 14 minutos de vídeo. 14 minutos que valiam mais do que qualquer palavra, qualquer explicação, qualquer desculpa. Tatiane finalmente percebeu que a câmera não ia desligar, que eu não ia embora chorando como ela esperava, que eu não ia fazer uma cena e sair correndo para ela e Eduardo voltarem ao que estavam fazendo. O deboche sumiu do rosto dela. No lugar, surgiu medo. O primeiro lampejo de medo real que eu vi nos olhos dela naquela noite. Desliga isso! O tom mudou completamente, de arrogante para desesperado. Ela deu um passo na minha direção, a mão estendida como se fosse tomar a câmera. Desliga! Eu dei um passo para trás. Mantive a câmera erguida e disse, com uma calma que me assustou, uma calma que não era minha, que era de outra pessoa, alguém mais forte que eu. Por quê? Você não é corna aqui. Sou eu. Deixa eu gravar a corna assistindo. Usei a palavra dela. A palavra que ela cuspiu na minha cara com desprezo. E devolvi, como um espelho. E vi, pelo visor da câmera, o exato momento em que ela entendeu que tinha perdido o controle da situação. Depois do vídeo, eu tirei fotos. 23 fotos. Uma atrás da outra. Clique, clique, clique. Eduardo tentando se cobrir com o lençol, o rosto virado, a mão na frente da cara. Tatiane tentando esconder o rosto, virando de costas, se encolhendo. Os dois juntos na cama, no enquadramento perfeito que provava tudo. As roupas no chão. A bolsa dela na poltrona do canto, com os documentos visíveis. O celular dele na mesinha de cabeceira, com a tela acesa mostrando a conversa do WhatsApp aberta. Para com isso! Tatiane gritava, a voz esganiçada, histérica, tão diferente daquela arrogância de minutos atrás. Ela tentou pegar a câmera de novo. Eu desviei, continuei fotografando. Parar? Eu baixei a câmera por um instante. Olhei nos olhos dela e vi ali, naquele fundo escuro de pupilas dilatadas de medo, a menina que eu conheci. A menina que eu amei e senti nojo, porque aquela menina nunca existiu. Você não parou em 2 anos, por que eu vou parar em 14 minutos? Enquanto eles se vestiam, desesperados, tropeçando nas próprias roupas, eu peguei o celular de Eduardo. Estava na mesinha de cabeceira, desbloqueado. A senha era meu aniversário. 23 de agosto, meu aniversário. Ele usava o dia que eu nasci como senha do celular que usava para me trair. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Quase. Abri o WhatsApp, fui nos contatos. Vanessa Prima, toquei, e mergulhei em 2 anos de mentiras, 2 anos de conversa, 2 anos de amor, de saudade, de te amo, de tô morrendo de vontade de te ver. 2 anos de planos, de promessas, de uma vida inteira construída em cima da destruição da minha. Quando você vai largar ela? Tatiane escreveu em setembro de 2023. A mensagem estava ali, na tela, com o horário, com o tique azul de lida, com tudo. Logo, meu amor. Só tô esperando o momento certo. Eduardo respondeu. O momento certo. Como se existisse momento certo para destruir a própria família.
Eu não aguento mais fingir que gosto da Vanessa. Ela é tão sem graça. Essa mensagem era de dezembro. Natal. Época em que eu estava feliz, montando árvore de Natal com as crianças, pensando em presente para o marido, enquanto minha prima mandava mensagem dizendo que eu era sem graça. Sem graça. A prima que eu criei me achava sem graça, enquanto transava com meu marido e gastava o dinheiro do marido dela em lingerie para usar com o meu. Eu tirei print de tudo. Mandei para o meu e-mail. Cada captura de tela, cada evidência, organizada, salva, protegida, enquanto Eduardo me olhava com olhos de cachorro abandonado e Tatiane se vestia em silêncio, finalmente percebendo a gravidade do que estava acontecendo. Tatiane terminou de se vestir, ajeitou o cabelo, colocou os sapatos e veio na minha direção, com raiva. Daquela raiva que pessoas sem vergonha sentem quando são pegas, não pela culpa, mas pelo inconveniente de ter que lidar com as consequências. Se você mostrar isso para alguém, eu acabo com você. A voz saiu baixa, sibilante, quase um sussurro envenenado. Ela estava perto de mim. Perto o suficiente para eu sentir o perfume dela, aquele perfume caro que Fábio comprava para ela. Acaba? Eu não recuei. Não baixei os olhos. Sustentei o olhar dela com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Eu tenho dinheiro, Vanessa. O Fábio é rico. Eu posso te destruir. Eu quase ri. Quase. Porque a ameaça era tão patética, tão desesperada, tão transparente, que era quase cômica. Ela estava me ameaçando com o dinheiro do marido que ela traía. O dinheiro que ela usava para pagar motel para encontrar meu marido. O dinheiro de um homem que em poucas horas ia saber de tudo. O Fábio. Eu sorri. Um sorriso que não tinha alegria nenhuma. Um sorriso de quem virou o jogo e sabe disso. O Fábio vai adorar ver esse vídeo. Ela gelou. Vi a cor sumir do rosto dela como se eu tivesse desligado uma lâmpada por dentro. Os olhos se arregalaram. Os lábios se apertaram. As mãos que estavam no quadril caíram ao lado do corpo. Você não vai mostrar para o Fábio. Não era mais ordem. Era súplica. Disfarçada de afirmação, mas era súplica. Vou sim. Você não vai. A voz subiu, rachou, e eu vi algo que nunca tinha visto nos olhos de Tatiane. Desespero real. Não medo de me perder. Medo de perder o dinheiro, a casa, os carros, a vida de rainha que ela tinha. Eu sou sua prima, sua família. Eu senti cada palavra daquela frase entrar no meu peito como agulhas. Família. Ela usou família como escudo, a mesma família que ela destruiu. A mesma família que ela desrespeitou toda vez que deitou numa cama com meu marido. Família, eu disse, e minha voz estava calma agora. Perigosamente calma, daquela calma que vem depois da tempestade, quando tudo já foi destruído e não tem mais nada para temer. Família não transa com o marido uma da outra. Você não é minha família, você é uma cobra. E cobra, a gente pisa. Eu saí do quarto, com a câmera, com as fotos, com os prints, com tudo que eu precisava. Andei pelo corredor sem olhar para trás. Ouvi Eduardo tropeçando atrás de mim, o barulho dos pés descalços no tapete, a respiração ofegante. Vanessa, espera! Ele me alcançou no meio do corredor, sem camisa, cabelo bagunçado, o rosto destruído de vergonha e medo. Eu posso explicar. Eu parei, virei, olhei para ele, para esse homem que eu tinha amado por mais de uma década. Esse homem que jurou me proteger diante de Deus, da minha família, de 120 convidados. Esse homem que segurou nosso filho no colo e prometeu ser o melhor pai do mundo. E não senti mais nada. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti vazio. Um vazio enorme, oceânico, que engolia tudo. Explicar 2 anos de caso com minha prima? As palavras saíram geladas. Não foi assim. Ele começou. E eu vi a tentativa patética de construir uma narrativa, de encontrar palavras que minimizassem o que eu tinha acabado de ver com meus próprios olhos. Foi como então. Vocês tropeçaram e caíram na cama? Por 2 anos? Vanessa, eu te amo. Eu te amo. Ele disse, eu te amo. Ali. Naquele corredor de motel, de cueca,
com cheiro de perfume da minha prima no corpo. Eu te amo. As palavras soaram tão obscenas naquele contexto que eu senti náusea. Você me ama? Eu dei um passo na direção dele. Ele recuou. Você salvou ela no celular como Vanessa Prima para eu não desconfiar. Você me chamou de sem graça nas mensagens. Você transou com ela por 2 anos enquanto dormia do meu lado toda a noite, enquanto eu lavava sua roupa, enquanto eu criava seus filhos, enquanto eu confiava em cada palavra que saía da sua boca. Eu parei, respirei, e disse a última coisa que eu diria pro Eduardo naquele motel. Isso não é amor, isso é nojo. Virei as costas, andei até a saída, não olhei para trás de novo, ouvi ele me chamando. Vanessa, Vanessa, por favor! A voz dele ecoou naquele corredor como um fantasma. Mas eu já não morava mais naquele mundo onde a voz dele significava alguma coisa. No carro, com as mãos no volante e o motor ligado, eu finalmente deixei o choro vir. Veio de uma vez, violento, gutural. O tipo de choro que sai do fundo do peito, que faz o corpo inteiro tremer, que tira o ar dos pulmões. Chorei de raiva, de humilhação, de nojo, de tristeza por tudo que eu achava que tinha e nunca tive. Chorei por Enzo e Laura, que iam crescer com pais separados por causa da covardia do pai. Chorei pela menina de 20 e poucos anos que casou de branco, acreditando em pra sempre. Chorei por mim, mas chorei por 5 minutos. Só 5. Porque eu tinha coisa pra fazer. Limpei o rosto, respirei fundo, liguei o carro e disquei o número de Fábio, o marido da Tatiane, o homem que ela chamava de caixa eletrônico, numa das mensagens que eu li. O homem que dava tudo pra ela, tudo, casa, carro, roupa, viagem, e recebia traição como troco. Alô? A voz dele era tranquila, despreocupada. O tom de um homem que acha que a esposa está no salão de beleza e que a vida dele está em ordem. Fábio, é a Vanessa. Minha voz saiu controlada, firme. Oi, Vanessa. Tudo bem? Não. Engoli seco. Não tá tudo bem. Eu preciso te mostrar uma coisa. Pessoalmente. Agora. Agora? Um tom de surpresa, talvez um leve alarme. O que aconteceu? Eu prefiro mostrar. Pode me encontrar? Silêncio por 2 segundos. Eu ouvia o som de televisão ao fundo. Ele estava em casa, provavelmente no sofá, provavelmente achando que era um fim de sexta-feira normal. Tá, vem aqui em casa. Dirigi até a mansão de Fábio. Condomínio fechado. Portaria com segurança. Rua arborizada. A casa era de tirar o fôlego. 3 milhões de reais em paredes, vidro e bom gosto. Piscina com cascata, jardim com paisagismo profissional, 5 quartos, cada um maior que minha sala inteira. Tudo comprado com o dinheiro dele. Tudo usufruído por uma mulher que o traía há 2 anos com meu marido. Que usava o cartão dele para comprar lingerie para vestir em quarto de motel. Que chamava ele de caixa eletrônico pelas costas e de amor na frente. Fábio me recebeu na sala. Uma sala enorme, com sofá de couro, televisão de 70 polegadas, quadros abstratos nas paredes. Ele estava de bermuda e camiseta, descalço, copo de uísque na mão, cara de quem ia perguntar se eu queria gelo ou puro. Vanessa, você tá pálida. O que aconteceu? O rosto dele se fechou quando viu minha expressão. O copo de uísque parou no meio do caminho da boca. Eu não respondi com palavras. Tirei a câmera da bolsa. Procurei o cabo HDMI. Conectei na televisão. Ele me olhava sem entender, a testa franzida, os olhos indo de mim para a câmera e de volta para mim. E eu dei play. Fábio assistiu em silêncio, parado, imóvel como uma estátua no centro daquela sala bonita, os 14 minutos inteiros, sem mexer um músculo, sem fazer um som. Eduardo na cama, Tatiane de lingerie, o beijo, os risos, os gemidos. A porta abrindo, o meu rosto na câmera e a voz de Tatiane ecoando pelos alto-falantes da televisão de 70 polegadas, preenchendo cada canto daquela mansão que ele comprou para ela. Sai, corna! A frase reverberou na sala como um tiro. Vi o copo de uísque tremer na mão de Fábio. O gelo tilintou contra o vidro, mas ele não se mexeu, não desviou o olhar. Assistiu até o último segundo,
até a tela ficar preta. Quando o vídeo terminou, Fábio não se mexeu, ficou olhando para a televisão desligada. O reflexo dele na tela escura, um homem sentado num sofá de couro que custou mais do que muita gente ganha em um ano, descobrindo que tudo que ele construiu era uma mentira. Eu fiquei em silêncio. Deixei ele processar. 2 minutos. 2 minutos inteiros de um silêncio tão denso que eu ouvia o relógio de parede tic-taqueando e a geladeira roncando na cozinha e meu próprio coração batendo. Quando Fábio finalmente falou, a voz era outra. Não era mais a voz do anfitrião simpático que oferecia churrasco nos domingos. Era fria, morta. A voz de um homem que acabou de morrer por dentro e está decidindo o que fazer com o que sobrou. Há quanto tempo? As mensagens mostram 2 anos. 2 anos. Ele repetiu as palavras como se estivesse testando o peso delas na boca. Sim. Ela me disse que ia no salão hoje. A frase saiu com uma amargura tão profunda que eu senti no meu próprio peito. Porque eu também já tinha sido essa pessoa. A pessoa que acredita na desculpa, que confia no horário, que não desconfia da rotina. Ela foi no motel. Quarto 23. Silêncio de novo, longo, pesado. Você tem certeza que não é montagem? Ele me olhou pela primeira vez desde que o vídeo começou. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Ele estava segurando. Segurando com tudo que tinha. Fábio, eu estava lá. Eu filmei. Eu vi com meus olhos. É meu marido. É sua mulher. E eles estão juntos há 2 anos. Ele respirou fundo. O peito subiu e desceu. Colocou o copo de uísque na mesinha de centro. Com cuidado. Devagar. Como se aquele gesto simples fosse a única coisa que ele ainda controlava na vida dele. Por que você veio me mostrar? Porque você merece saber, assim como eu merecia. Mas ela é sua prima. Era. Eu corrigi sem hesitar. Agora é só a mulher que destruiu meu casamento. Ele me olhou, com olhos marejados, mas com algo mais. Algo duro, determinado. Algo que eu reconhecia porque estava sentindo a mesma coisa. Obrigado, Vanessa. Você vai fazer o quê? Ele se levantou. Devagar. Alisou a bermuda. Olhou em volta da sala como se estivesse vendo aquela casa pela primeira vez. A casa que ele comprou, que ele mobiliou, que ele encheu de conforto para uma mulher que não merecia nem o tapete da entrada. Eu vou destruir ela. Não precisou dizer mais. Eu entendia. Porque eu ia fazer a mesma coisa. 1 hora depois, ouvimos a porta da frente se abrir. Eu ainda estava ali, sentada no sofá de Fábio, ao lado dele, em silêncio. 2 traídos compartilhando o mesmo sofá, a mesma dor, a mesma fúria silenciosa. Tatiane entrou sorrindo. O som dos saltos no piso de porcelanato ecoou pela casa. Ela estava arrumada, cabelo solto, maquiagem retocada, como se tivesse acabado de sair de um salão, não de um quarto de motel. Amor, cheguei. O salão estava lotado, demorou. A frase morreu no meio. Ela me viu, no sofá, na casa dela, ao lado do marido dela. E eu vi o exato momento em que o rosto dela desmoronou, como uma máscara de gesso rachando. O sorriso sumiu, os olhos se arregalaram. A bolsa que ela segurava escorregou alguns centímetros na mão. Vanessa? O que você está fazendo aqui? Fábio levantou do sofá. Devagar. Com aquela calma que precede tempestades, a calma de um homem que já decidiu tudo e está apenas executando. Senta, Tatiane. O quê? A voz dela tremeu. Pela primeira vez naquela noite, eu vi insegurança real no rosto de Tatiane. Não a arrogância do motel. Não o desprezo de quem se acha intocável. Medo. Eu disse senta. O grito de Fábio ecoou pela casa inteira. Bateu nas paredes, no teto alto, nas janelas de vidro. Tatiane nunca tinha ouvido Fábio gritar. Eu também não. Era um homem tranquilo, educado, controlado. E naquele grito estava a dor de 2 anos de traição, a humilhação de ter sido feito de idiota pela própria esposa, a raiva de ter dado tudo para alguém que não merecia nada. Tatiane sentou.
Na poltrona em frente à televisão, as pernas juntas, as mãos no colo, tremendo, Fábio ligou a televisão, deu play no vídeo, e Tatiane assistiu a si mesma. Na tela de 70 polegadas da sua própria sala, sentada na poltrona da sua própria casa, viu sua imagem de lingerie vermelha em cima do marido da sua própria prima, gritando: "Sai, corna!" para a câmera. O rosto dela desmoronou de vez. Não era mais máscara rachando, era ruína total. Os olhos encheram de água, os lábios tremiam. As mãos apertavam o estofado da poltrona como se fosse a única coisa impedindo ela de cair no chão. "Fábio, eu posso explicar?" A voz saiu engasgada, molhada de lágrimas, quebrada em pedaços. "Explicar o quê?" A voz dele era gelo. Puro gelo. "Que você tá transando com o marido da sua prima há 2 anos? Não foi assim. Foi como?" Ele deu um passo na direção dela. Ela encolheu na poltrona. "Eu tô vendo vocês dois na cama. Eu tô ouvindo você chamar ela de corna." "Foi como, Tatiane?" Tatiane olhou para mim, através das lágrimas. E o que eu vi nos olhos dela não era arrependimento. Era ódio. Ódio puro, concentrado, destilado. Ódio por eu ter destruído o esquema dela. Por eu ter sido esperta o suficiente para gravar. Por eu ter tido coragem de ir até o motel em vez de chorar em casa. Ela não me odiava por ter sofrido. Ela me odiava por ter reagido. "Você destruiu minha vida!" Ela gritou para mim, apontando o dedo, a voz esganiçada de quem está perdendo tudo e precisa culpar alguém que não seja ela mesma. "Eu destruí?" Eu falei baixo, sem levantar a voz, sem tremer. "Você destruiu sozinha, eu só gravei." Fábio foi até a porta da frente. Abriu. O ar da noite entrou na sala, trazendo o cheiro de jasmim do jardim que ele mesmo plantou. Ele ficou ali, segurando a maçaneta, o corpo ereto como uma sentença. "Sai." Uma palavra. 2 letras. O fim de um casamento. "Fábio, amor. Eu não sou seu amor." Cada palavra saiu medida, pesada, definitiva. "Você acabou de me fazer de idiota por 2 anos. Saí. Da minha casa. Mas as crianças ficam." A voz dele trovejou. "Você vai. Você não pode. Essa casa é minha. Tudo aqui é meu. O carro que você dirige é meu. A roupa que você tá vestindo foi comprada com meu dinheiro. Você não tem nada. Sai antes que eu chame a polícia." Tatiane olhou em volta. Olhou para a sala, para os quadros, para os móveis, para a televisão onde sua vergonha ainda estava pausada em tela cheia. Olhou para a escada que levava para o 2º andar, onde seus filhos dormiam. Olhou para mim, procurando alguma coisa, uma saída, um aliado, uma chance. Não encontrou nada. Pegou a bolsa, a mesma bolsa que estava no quarto do motel 1 hora antes, e saiu. Pela porta que o marido segurava aberta. Sem filhos, sem dinheiro, sem dignidade, sem nada. Naquela noite, eu não voltei para minha casa. Não aguentaria entrar naqueles cômodos, ver a cama onde eu e Eduardo dormimos por 11 anos, encontrar os rastros de uma vida que agora eu sabia que era mentira. Fui para a casa da minha mãe. As crianças já estavam dormindo. Enzo no sofá, de boca aberta, o controle remoto ainda na mão. Laura na cama da minha mãe, abraçada no ursinho de pelúcia. Minha mãe estava na cozinha, de pé, encostada no balcão, com uma caneca de chá que ela não estava bebendo, me esperando. "Filha, o que aconteceu?" Eu sentei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde eu sentava quando era criança e minha mãe fazia sopa para curar resfriado. E contei. Tudo. A ligação, o disfarce na voz, o motel, o corredor, a porta, Eduardo de cueca, Tatiane de lingerie vermelha. Sai corna. Tudo. Cada detalhe, sem chorar, sem tremer. Porque eu já tinha chorado todas as lágrimas no estacionamento do motel e agora só restava a história seca, os fatos, a verdade. Minha mãe é que chorou. Dona Cleia, que criou 3 filhos sozinha sem derramar uma lágrima na frente deles, que enfrentou a morte do marido com a coluna ereta e o queixo erguido, chorou ali na cozinha, as mãos cobrindo o rosto,
os ombros tremendo. A Tatiane? A nossa Tatiane? A sua sobrinha é uma cobra, mãe. Eu criei essa menina. Eu dei comida para ela quando a mãe dela não tinha. Eu penteei o cabelo dela. Eu ajudei ela com a lição de casa. Eu tratei ela como filha. E ela agradeceu transando com meu marido. Minha mãe me abraçou, forte. Com aquela força de mãe que não resolve nada, mas conserta tudo, que não muda o passado, mas sustenta o presente. E ficamos ali, abraçadas na cozinha, enquanto o relógio da parede marcava as horas de uma nova vida que eu ainda não sabia como seria. No dia seguinte, a família soube. Não por mim, por Fábio. Ele acordou cedo, antes das crianças, antes do sol, provavelmente nem dormiu, e mandou o vídeo no grupo de WhatsApp da família. O grupo Família Moreira, unidos, com 57 membros. Avós, tios, primos, primas, cunhados, todos. Ele mandou o vídeo, sem aviso, sem legenda, sem contexto, só o vídeo. 14 minutos. Meu celular começou a vibrar sem parar às 7h12 da manhã. Notificação atrás de notificação, mensagem atrás de mensagem. O grupo explodiu. Meus olhos. Isso é real? Isso é a Tatiane? Pelo amor de Deus, quem mandou isso? É o Eduardo? O marido da Vanessa? Sai, corna! Ela falou isso para a própria prima? Mensagens de choque, de raiva, de vergonha, de solidariedade comigo, de indignação com Tatiane, de decepção com Eduardo. O grupo que tinha sido criado para organizar festa de Natal e combinar presente de Dia das Mães virou tribunal. E a sentença foi unânime. Tatiane foi expulsa do grupo. Pelos próprios tios. Tio Ademar, o mais velho, irmão da minha mãe e da tia Regina, o patriarca da família, que nunca falava alto com ninguém, digitou uma única frase antes de remover Tatiane. Você não é mais da família. 7 palavras. Digitadas por um homem de 72 anos que mal sabia usar o WhatsApp. E essas 7 palavras cortaram mais fundo do que qualquer grito. Tia Regina me ligou no mesmo dia. De manhã cedo. Eu atendi porque era minha tia. A mulher que me deu bolo de fubá na infância, que trançou meu cabelo no quintal, que sempre foi mais mãe que tia. A voz dela estava destruída, embargada, molhada, o som de uma mãe que descobriu que falhou no que mais importava. Vanessa, me perdoa, eu não sei o que deu nela. Tia, não é culpa sua. Eu disse sentada na cama do meu antigo quarto na casa da minha mãe, olhando para o pôster de banda que eu nunca tirei da parede. Eu criei ela errado, eu errei em alguma coisa. Eu dei liberdade demais, eu mimei demais. Tia, eu interrompi, com carinho, com firmeza. Ela tem 32 anos, ela fez escolhas, escolhas dela, não suas. A senhora fez o melhor que podia, ela que decidiu ser quem é. Ela tá aqui em casa, chorando, dizendo que vocês destruíram a vida dela. A frase me atingiu como um tapa. Vocês destruíram a vida dela. Vocês, eu e Fábio, os traídos, os que descobriram, os que reagiram. Nós é que destruímos, não ela. Não ela que abriu as pernas pro meu marido por 2 anos. Não ela que me chamou de corna na minha cara. Não ela que mentiu para todo mundo todo dia. Nós, que ousamos não aceitar calados. Nós destruímos. Minha voz subiu sem que eu conseguisse controlar. Ela transava com meu marido. Ela escolheu trair o marido dela. Ela escolheu destruir o meu casamento. Ela escolheu mentir para a família inteira por 2 anos. E nós é que destruímos? Eu sei, filha. Eu sei. Eu não sei o que fazer. A senhora não precisa fazer nada, tia. Ela que resolva. Sozinha, como adulta. Que é o que ela deveria ter sido desde o início. 2 dias depois, Eduardo apareceu na casa da minha mãe. De manhã. Eu estava na varanda, tomando café, olhando para o jardim da minha mãe sem ver nada. Aquele olhar vago de quem está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ouvi o portão. Vi o carro dele estacionar. Vi ele descer. Estava horrível. Olheiras fundas. Barba por fazer. Roupa amassada. Parecia que não dormia, não comia, não vivia há dias. Vanessa, eu preciso falar com você. Ele parou do lado de fora do portão.
Não ousou entrar. Sabia que a casa da minha mãe era território proibido para ele agora. Não temos nada para falar. Eu não levantei. Continuei sentada, tomando meu café, sem olhar para ele. Os filhos estão bem, comigo. Eu sou o pai deles. A voz subiu. Uma mistura de desespero e indignação que me deu raiva, porque ele não estava desesperado pelas crianças. Estava desesperado pela imagem de pai, pela aparência de família, pela fachada. Pai que trai a mãe com a prima dela? Agora eu olhei. Virei o rosto e cravei meus olhos nos dele. Vi ele recuar, fisicamente recuar, como se meu olhar fosse um soco. Que tipo de exemplo você é? Vanessa, eu errei. A voz baixou. Ele se encolheu. As mãos nos bolsos, os ombros caídos, a postura de um homem derrotado. Eu sei que errei, mas a gente pode resolver. Resolver? Eu levantei da cadeira. Coloquei a caneca na mesa. Desci os 2 degraus da varanda e fui até o portão, até ficar cara a cara com ele, separados apenas pela grade de ferro. 2 anos, Eduardo, 2 anos enquanto eu lavava sua roupa, enquanto eu cozinhava para você, enquanto eu cuidava dos seus filhos, enquanto eu ia dormir toda noite achando que tinha um marido. 2 anos você transou com a minha prima. A minha prima foi um erro. Erro é uma vez. Eu senti a voz rasgar a garganta, cada palavra saindo com uma força que eu não sabia que tinha. Erro é uma noite. Erro é um momento de fraqueza. 2 anos é escolha. Você escolheu ela todo dia por 2 anos. Escolheu mentir para mim todo dia por 2 anos. Escolheu me fazer de idiota todo dia por 2 anos. Ele não respondeu. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu, porque não tinha resposta. Não tinha defesa. Não tinha argumento que transformasse 730 dias de traição em erro. Vai embora, Eduardo. E procura um advogado. Porque eu já procurei o meu. Ele ficou ali mais alguns segundos, olhando para mim com aqueles olhos de quem sabe que perdeu tudo e finalmente está entendendo o peso do que fez. Depois virou as costas, entrou no carro e foi embora. E eu senti algo que não esperava. Não senti dor de vê-lo ir. Senti alívio. E agora, se você chegou até aqui, se essa história tá te tocando, se você tá sentindo no peito o que eu senti, eu vou te pedir uma coisa. Aperta o botão de curtir pra mim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita. E comenta aqui embaixo que horas você tá assistindo e de que cidade. Eu leio cada comentário. Cada um. Porque saber que vocês estão aí me dá força para continuar contando essa história até o final. E o final, eu prometo, vale a pena. Na segunda-feira seguinte, eu estava no escritório do Dr. Henrique, especialista em direito de família e divórcio. Indicação de uma colega de trabalho que tinha passado por algo parecido anos antes. O escritório era no centro de São José dos Campos, segundo andar de um prédio comercial, sala limpa, organizada, diplomas na parede, estante cheia de livros de direito. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, olhar atento, o tipo de profissional que inspira confiança antes de falar a primeira palavra. Eu me sentei na cadeira em frente à mesa dele, coloquei meu notebook, minha câmera, meu celular, tudo organizado como peças de um quebra-cabeça que eu ia montar ali na frente dele. Mostrei o vídeo. Os 14 minutos. Ele assistiu sem expressão, profissional, anotando coisas num bloquinho com uma caneta preta. Mostrei as fotos, as 23, uma por uma. Ele olhou cada uma. Mostrei os prints das mensagens. 2 anos de conversa. De amor, de saudade, de quando você vai largar ela. Quando terminei, ele tirou os óculos. Limpou as lentes com um paninho de microfibra. Colocou de volta. E me olhou com respeito. Dona Vanessa, a senhora tem um caso muito forte. A voz era calma, técnica, o tom de quem está acostumado a lidar com dor alheia sem deixar a própria empatia atrapalhar a estratégia. O que eu consigo? Ele abriu um caderno novo. Pegou a caneta. Guarda dos filhos.
praticamente garantida, considerando que a senhora é a referência doméstica e que ele tem histórico de ausências, que agora sabemos o motivo. Pensão alimentícia, integral, calculada sobre a renda dele. Partilha de bens. A traição comprovada pode influenciar a divisão em favor da senhora, especialmente com essa documentação robusta. E danos morais, sem dúvida nenhuma. Danos morais contra quem? Contra os dois. Ele me olhou por cima dos óculos. Contra o marido, por violação do dever de fidelidade conjugal. E contra a prima, por alienação de afeto e danos à honra. A senhora pode processar os dois. Eu posso processar ela? Pode. E eu aconselharia que a senhora processasse. O que ela fez, a humilhação pública, o sai-corna filmado, os 2 anos de caso com um familiar direto, tudo isso configura dano moral claro. A senhora tem provas irrefutáveis. Eu encostei nas costas da cadeira. Respirei fundo. E pela primeira vez desde aquela sexta-feira no motel, senti algo parecido com esperança. Não a esperança de que tudo ia ficar bem, porque eu sabia que bem como eu conhecia antes já não existia mais. Mas a esperança de que ia ter justiça. De que as escolhas deles iam ter consequências. De que eu não ia ser a única a pagar por algo que eu não fiz. Uma semana depois, eu soube que Fábio tinha contratado o mesmo advogado. Dr. Henrique me ligou para informar, por questão de ética, que estava representando nós dois. Eu não me importei. Pelo contrário, ter o mesmo advogado significava estratégia coordenada. Significava que os 2 traidores iam enfrentar a mesma máquina jurídica, do mesmo lado do ringue. Fábio não estava brincando. Doutor Henrique, eu quero o divórcio e quero deixar ela sem nada. Foi o que ele disse na primeira consulta. E o advogado explicou a realidade. Senhor Fábio, vocês têm comunhão parcial de bens. Ela tem direito a 50% do que foi adquirido durante o casamento. Mas ela me traiu. Traição, infelizmente, não anula automaticamente o direito à partilha no regime brasileiro. Porém, e aqui o Dr. Henrique fez uma pausa estratégica. Se a senhora usou bens do casal para custear o caso extraconjugal, viagens, presentes, hospedagens, isso pode ser descontado da parte dela na partilha. Fábio abriu um sorriso pela primeira vez em dias, porque ele era empresário, dono de concessionária. Ele sabia ler números, e ele sabia que Tatiane gastava. Gastava muito, gastava sem pensar. E agora, cada gasto ia custar o dobro. Fábio levantou 2 anos de gastos de Tatiane com a meticulosidade de um auditor fiscal. Contratou um contador particular para vasculhar cada extrato de cartão de crédito, cada movimentação da conta conjunta, cada transferência bancária. O resultado foi devastador. R$127 mil, em 2 anos, gastos diretamente relacionados ao caso com Eduardo, salão de beleza toda semana antes dos encontros. Lingerie por R$23 mil, coisas que nunca apareceram em casa, que ele nunca viu. Hospedagens em motéis por R$34 mil, registrados em extratos de cartão que ela achava que Fábio nunca olhava. Viagens com amigas que custaram R$45 mil e que agora Fábio sabia que eram viagens com Eduardo. Presentes por R$25 mil, perfumes, relógios, roupas que Eduardo nunca poderia comprar com o salário dele. R$127 mil, do dinheiro de Fábio. Gastos para trair Fábio. Cada centavo documentado, organizado, impresso. O divórcio de Fábio foi brutal. Tatiane contratou uma advogada, tentou brigar, tentou usar os filhos como moeda de troca, tentou alegar que Fábio era agressivo, que a expulsão de casa foi violenta, que ela sofria abuso emocional. Tudo mentira. Tudo desmontado pelas provas que Fábio e eu tínhamos. Na audiência, quando a advogada de Tatiane argumentou que ela tinha direito a 50% do patrimônio, o Dr. Henrique apresentou os extratos. Cada gasto, cada nota, cada recibo, R$127 mil de traição documentada. Depois veio a questão da guarda. Fábio pediu guarda unilateral das crianças por abandono de lar. A advogada de Tatiane tentou contestar.
Abandono? Ele me expulsou! Tatiane gritou na sala de audiência, perdendo a compostura que a advogada certamente tinha pedido para ela manter. A senhora saiu voluntariamente da residência. O doutor Henrique contra-argumentou, com a calma de quem já esperava aquela reação. Sem levar os filhos, sem solicitar retorno, perante a lei, configura abandono de lar. Tatiane perdeu. Perdeu em todas as frentes. Perdeu a guarda, perdeu a casa, perdeu os carros, perdeu a maior parte do patrimônio. No final das contas, depois de descontados os 127 mil, depois de calculada a partilha proporcional ao período de casamento, depois de todos os ajustes legais, Tatiane ficou com 1.800.000 reais, de 8 milhões, menos de 25%, e sem filhos, e sem família, e sem o marido rico que ela usou como caixa eletrônico. Meu divórcio foi mais simples. Eduardo não tinha patrimônio comparável ao de Fábio. Era engenheiro classe média. A casa era financiada, o carro era popular, a poupança era modesta. Mas eu consegui o que importava. Guarda unilateral dos filhos. Pensão de R$ 4.500 por mês. 60% da casa, considerando os danos morais comprovados. E R$ 30 mil de indenização por danos morais. Eduardo saiu do casamento morando de aluguel, num apartamento de um quarto num bairro distante, sem os filhos no dia a dia, sem a casa que a gente construiu junto, sem nada do que ele achava que era dele e que, na verdade, era nosso. Além dos 2 divórcios, eu processei Tatiane pessoalmente, por danos morais, alienação de afeto, dano à honra. O advogado apresentou tudo. O vídeo com o Sai Corna, os prints das mensagens onde ela me chamava de sem graça, os 2 anos de caso documentados, o impacto emocional, psicológico e financeiro que a conduta dela causou na minha vida e na vida dos meus filhos. A juíza do caso, doutora Márcia, uma mulher de uns 60 anos, cabelo curto, olhar afiado, assistiu ao vídeo em silêncio na sala de audiência. Quando a frase "sai corna" ecoou pelos alto-falantes, eu vi a juíza apertar os lábios. Vi os olhos dela irem de Tatiane, sentada do outro lado da sala com a cabeça baixa, para mim, sentada ao lado do meu advogado com a coluna ereta e os olhos secos, e eu vi que ela entendeu. A sentença foi clara. Tatiane foi condenada a me pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais. Por ter destruído meu casamento com conduta deliberada e continuada. Por ter me humilhado de forma gratuita e cruel. Por ter abusado da confiança familiar de maneira premeditada. R$ 50 mil não pagavam minha dor. Não pagavam as noites sem dormir. Não pagavam as lágrimas que eu engoli na frente das crianças para elas não verem a mãe desmoronar. Não pagavam os 11 anos que eu dei pro Eduardo achando que era amada quando era traída. Mas pagavam algo que não tem preço. Pagavam o registro oficial, carimbado, assinado por uma juíza, de que Tatiane estava errada, de que eu tinha sido vítima, de que a conduta dela era inaceitável. Era a justiça dizendo, em papel timbrado, o que eu gritei naquele corredor de motel. Que cobra, a gente pisa. Agora todo mundo pergunta. Toda pessoa que ouve essa história faz a mesma pergunta. Eles ficaram juntos? Tatiane e Eduardo ficaram juntos depois de tudo? Não. E essa é talvez a parte mais patética dessa história inteira. Quando Tatiane perdeu tudo, quando o dinheiro secou, quando a mansão virou apartamento alugado, quando o cartão sem limite virou o orçamento apertado, o encanto acabou. A fantasia que ela tinha construído em torno de Eduardo, do homem que era diferente do Fábio, que era mais interessante, que era quem ela realmente amava, essa fantasia se dissolveu como gelo no sol quando ela percebeu que Eduardo era um engenheiro classe média que mal conseguia pagar o aluguel dele. 3 meses depois que tudo explodiu, eles brigaram pela última vez. Eu soube pela tia Regina, que ainda falava com a filha, apesar de tudo, porque mãe é mãe. Você me fez perder tudo, Tatiane gritou para Eduardo. Eu fiz? Você que queria que eu largasse a Vanessa. Você que ficava pressionando, falando que a gente ia ficar junto.
Mas eu não queria perder minha vida. Eu não queria perder meus filhos. Eu não queria perder o dinheiro. E ali estava, a verdade nua e crua. Tatiane nunca amou Eduardo. Ela amava a adrenalina, a sensação de ter algo que não era dela, o poder de roubar o marido da prima, o jogo, o segredo, o prazer do proibido. Mas quando o proibido se tornou realidade, quando deixou de ser aventura escondida e virou consequência visível, ela não quis, porque consequência dói. E Tatiane nunca tinha aprendido a lidar com dor, só a causar. Eles terminaram. Eduardo ficou sozinho. Tatiane ficou sozinha. Ela culpava ele. Ele culpava ela. Os dois estavam certos. E os dois estavam errados. Os dois tinham se escolhido mutuamente por 2 anos para destruir 2 famílias, e quando a destruição se voltou contra eles, nenhum dos dois quis assumir a responsabilidade. Tatiane hoje mora num apartamento de 2 quartos, alugado, num bairro distante do centro, sem piscina, sem jardim, sem televisão de 70 polegadas. Vive com a pensão de R$ 5.000 que Fábio paga para os filhos e que ela administra na semana de visita, porque Fábio ficou com a guarda. As crianças moram com ele. Tatiane tem visita quinzenal, 2 vezes por mês. É tudo que ela tem dos filhos que ela poderia ter criado se não tivesse escolhido uma cama de motel. Bernardo, o mais velho, de 7 anos, disse para o Fábio uma frase que me cortou o coração quando eu soube. Bernardo disse: "Mamãe machucou o papai." 7 anos. Uma criança de 7 anos entendeu o que a mãe não entendeu em 32, que quando você machuca quem ama, você perde o direito de ser amada de volta. A família nunca mais foi a mesma. Os almoços de domingo acabaram. Os churrascos acabaram. Os natais juntos acabaram. Tia Regina envelheceu 10 anos em 6 meses. Carrega a culpa de não ter percebido, de não ter impedido, de ter criado uma filha que se tornou capaz de destruir a vida de quem mais amava. Eu digo para ela que não é culpa dela. E é verdade. Mas a dor não precisa de culpa para existir. Enzo, meu filho de 9 anos, é inteligente demais para o próprio bem. Daquelas crianças que observam tudo, que processam em silêncio, que fazem perguntas difíceis nos momentos mais inesperados. Uma noite, eu estava colocando ele para dormir, sentada na beira da cama dele, a luz do abajur fazendo sombras no rosto pequeno. Ele segurou minha mão. "Mãe, por que o papai não mora mais aqui?" Eu respirei fundo. Escolhi as palavras com o cuidado de quem desarma uma bomba. "Porque o papai fez coisas erradas, filho." "Que coisas?" "Coisas que machucaram a mamãe. Que machucaram nossa família." Os olhos dele, castanhos como os meus, me olharam com uma seriedade que não combina com 9 anos. "Ele bateu em você?" "Não." Eu apertei a mão dele. Senti o calor daqueles dedinhos. "Mas machucou de outro jeito. De um jeito que dói por dentro. Quando você for mais velho, eu explico melhor. Por enquanto, o que você precisa saber é que a mamãe e o papai te amam muito. Os dois. Isso não muda. Eu não gosto de ver você triste." O coração apertou tanto que eu achei que ia parar. Sorri para ele. Um sorriso verdadeiro, o primeiro em semanas. "Eu sei, filho. Mas eu vou melhorar. Eu prometo. E eu tô melhorando. Todo dia um pouquinho." Laura, minha filha de 6 anos, é diferente. Mais simples, mais direta, mais pura, como só uma criança de 6 anos pode ser. Ela não perguntou por que o papai saiu. Não perguntou sobre briga, sobre divórcio, sobre nada. Um dia, no café da manhã, enquanto eu servia cereal para ela, ela parou de comer, olhou para mim com aqueles olhos verdes enormes e disse: "Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo." E me abraçou. Espremeu os bracinhos em volta do meu pescoço com aquela força desproporcional que criança tem. E eu soube, naquele instante, com a bochecha dela encostada na minha e o cheiro de shampoo infantil preenchendo o ar entre nós, que ia ficar tudo bem. Não porque a dor ia sumir. Não porque as cicatrizes iam desaparecer. Mas porque eu tinha 2 motivos para ser forte. E eles estavam ali. Um me fazendo perguntas difíceis na hora de dormir
e a outra me abraçando no café da manhã. Às vezes, no silêncio da noite, quando as crianças estão dormindo e a casa está quieta e eu estou sozinha na cama, que agora é só minha, eu penso na ligação. 7 de junho de 2024, 18h47. O momento exato em que o dedo de Eduardo errou o contato. 1 centímetro, um toque na tela. A diferença entre Vanessa prima e Vanessa casa. Se ele não tivesse errado, se eu não tivesse atendido, se eu tivesse desligado quando ouvi motel, se eu tivesse chorado em vez de disfarçar a voz, eu ainda seria casada, com um homem que me traía, visitando uma prima que me odiava, vivendo uma mentira tão bem construída que eu talvez morresse sem saber. Envelheceria ao lado de Eduardo achando que era amada. Comemoraria Natal com Tatiane achando que era família. E nunca saberia que os dois riam de mim pelas costas. A ligação destruiu minha vida? Não. A ligação destruiu a mentira que era minha vida. E no lugar, me deu algo que mentira nenhuma pode dar. A verdade. E a verdade dói, sim. Dói como osso quebrado, dói como ferida aberta, dói como nada que eu já senti antes. Mas a verdade cura. Porque quando você sabe a verdade, você para de lutar para manter algo que não existe. Para de gastar energia em gente que não merece. Para de acreditar em quem não te respeita. E começa. Começa a olhar para si mesma. Começa a reconstruir. Começa a se valorizar do jeito que ninguém valorizou. Sai, corna. Eu nunca vou esquecer essa frase. Vai ficar tatuada na minha memória como uma cicatriz que eu não escondi. Tatiane gritou na minha cara com desprezo, com nojo, como se eu fosse menos, como se eu merecesse estar ali parada, levando na cara, engolindo seco, aceitando. Sabe o que essa frase me ensinou? Que quem trai não tem remorso, tem raiva de ser pega. Tatiane não sentiu culpa naquele quarto. Sentiu raiva. Raiva de eu ter descoberto, raiva de eu ter filmado, raiva de eu ter destruído o conto de fadas que ela vivia às minhas custas. Sai, corna. Não era humilhação. Era desespero disfarçado de ataque, e eu demorei para entender isso. Mas entendi. Eu saí sim. Saí daquela vida. Saí daquele casamento. Saí daquela família falsa. Saí do papel de esposa obediente, de prima compreensiva, de mulher que perdoa tudo porque é da família. Eu saí, e não voltei. E ela ficou. Ficou com nada. Sem marido rico, sem filhos na rotina, sem família, sem prima, sem respeito. Sem nada, a não ser o reflexo no espelho de uma mulher que teve tudo e perdeu tudo por causa de uma cama de motel e um ego maior que a consciência. Hoje eu tenho 37 anos, 1 ano depois de tudo. Eu moro na casa que era nossa, que agora é minha. Pintei as paredes, troquei os móveis do quarto, comprei lençol novo, coloquei foto das crianças onde antes tinha foto de casamento. Refiz cada canto daquela casa até ela parar de me lembrar dele e começar a me lembrar de mim. Enzo e Laura moram comigo. Felizes, adaptados. Enzo está indo bem na escola, começou a jogar futebol no clube do bairro, fez amigos novos. Laura está aprendendo a ler, me mostra orgulhosa cada palavra que consegue soletrar, e toda noite antes de dormir pede para eu contar uma história. Eduardo vê as crianças a cada 15 dias, quando não cancela, que é quase sempre, porque Eduardo é o tipo de homem que só sabe ser pai quando é conveniente, quando não atrapalha a agenda, quando não interfere nos planos do fim de semana. Tatiane eu nunca mais vi e nunca mais quero ver. Bloqueei número, bloqueei redes sociais, bloqueei tudo. O único contato que existe é através de advogados, para questões do processo, e mesmo isso está acabando. Logo não vai ter mais nada nos ligando, e eu vou poder fechar essa porta de vez. Eu estou solteira, por escolha. Não porque tenho medo de amar de novo, mas porque antes de amar alguém, eu preciso terminar de me amar. Preciso curar, preciso reconstruir. Preciso olhar para o espelho e ver uma mulher inteira, não uma mulher remendada. E isso leva tempo. E tudo bem.
Porque pela primeira vez na vida, o tempo é meu. Não é do Eduardo. Não é da Tatiane. Não é de ninguém. É meu. Para usar como eu quiser. Na velocidade que eu precisar, eu comecei a fazer terapia. Toda terça-feira, às 10 da manhã. 1 hora sentada num sofá em frente a uma mulher chamada Adriana, que me faz perguntas que doem e que curam ao mesmo tempo. Estou aprendendo a não me culpar. Aprendendo que confiar não é fraqueza. Que ser traída não é falha de caráter. Que eu não fui enganada por ser burra, fui enganada por ser boa. E que ser boa não é defeito. Voltei a fotografar. Peguei a Canon que filmou o pior momento da minha vida e comecei a usar ela para registrar os melhores. Enzo fazendo gol no futebol. Laura sorrindo com dente de leite caído. O pôr do sol na Serra da Mantiqueira. As flores do jardim da minha mãe. Cada foto é uma declaração de que aquela câmera é minha e a história que ela conta agora é a que eu escolho contar. Se eu consegui sobreviver a abrir aquela porta de motel, se eu consegui manter a câmera firme enquanto meu mundo desmoronava, se eu consegui ouvir "Sai corna" da minha própria prima e não desabar, se eu consegui destruir quem me destruiu sem perder minha dignidade, eu consigo qualquer coisa. Qualquer coisa. E se você está ouvindo essa história e desconfia do seu marido, do seu namorado, de alguém que jurou te amar, investiga. Eu sei que dá medo. Eu sei que parte de você prefere não saber. Eu sei que a ignorância é mais confortável que a verdade. Mas a ignorância é uma prisão bonita. E a verdade, por mais que doa, é a chave. Se você receber uma ligação estranha, grava. Se você descobrir uma traição, filma, fotografa, documenta tudo. Porque prova é poder. E poder é justiça. Sem prova, é sua palavra contra a dele. E a gente sabe quem costuma ser acreditada e quem costuma ser chamada de louca, de exagerada, de ciumenta. Eles acharam que eu era corna burra, que eu ia descobrir e chorar no banheiro, que eu ia ligar para a amiga e reclamar, que eu ia engolir e perdoar porque era da família. Eles erraram. Eu era corna sim, mas não era burra, e não era fraca. E quando eu abri aquela porta com a câmera na mão, eu não estava entrando num quarto de motel. Eu estava entrando na minha nova vida. Uma vida sem mentira, sem traição, sem gente que finge que me ama e ri de mim pelas costas. Uma vida que é só minha. E agora, se essa história mexeu com você, eu preciso te pedir um último favor. Aperta o curtir, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo me contando que horas você está assistindo, de que cidade e o que você faria no meu lugar. Eu leio cada comentário, cada um. E cada comentário de vocês me lembra que eu não estou sozinha. Que existem mulheres fortes por aí, mulheres que não aceitam, mulheres que reagem, mulheres que quando chamam de corna, respondem com câmera na mão e advogado no bolso. Se você é essa mulher, esse canal é para você. Tem história nova todo dia aqui. Histórias de mulheres reais. Mulheres que sofreram, que caíram, mas que levantaram. E que nunca mais abaixaram a cabeça. Obrigada por ficarem comigo até aqui. De coração. Vocês são minha força. Até a próxima história.